Olá, bem-vindo ao É Tudo Vintage, o seu canal de curiosidades e fatos históricos. Inscreva-se caso você goste do nosso conteúdo e deixe o seu like. Não esqueça compartilhar o nosso vídeo com pessoas que também se identifiquem com o conteúdo. Hoje, nós vamos continuar a série sobre Jack o Estripador. Nessa segunda parte, falaremos sobre as 5 vítimas canônicas desse assassino. Vamos lá? Encontraram o corpo de Mary Nichols. Às 3h30 da manhã de 31 de agosto de 1888, Charles Cross deixou sua casa em Doveton Street, Bethnal Green, e partiu para seu local de trabalho em Pickford, perto de Liverpool Street, onde trabalhou como carman ou motorista de entrega. Seguindo pela Brad Street, ele virou na Vauxhall e começou a caminhar pelo lado direito. Ao aproximar-se da grande massa da Board School de 1876 que dominava, e ainda domina, a extremidade oeste da primeira seção de Vauxhall, ele notou um pacote escuro deitado em um portão no lado oposto da rua. Tal como acontece com muitas das vias públicas do distrito, a iluminação pública em Vauxhall era mínima, de modo que, a princípio, Cross não tinha certeza de qual era exatamente o pacote. Parecia algo como uma lona descartada e assim, pensando que poderia ser útil para seu trabalho, Cross foi inspecioná-la. Charles Cross encontra o corpo, mas, ao se aproximar, percebeu que era, na verdade, a forma de bruços de uma mulher, que estava morta ou bêbada, e parou no meio do caminho. Enquanto Cross estava parado, enraizado no lugar, sem saber o que fazer em seguida, ele ouviu passos se aproximando da direção de onde ele tinha acabado de vir. Virando-se, ele viu outro carroceiro, Robert Poe, caminhando em sua direção. "Venha e olhe aqui", Cross chamou, a uma mulher deitada na calçada. Os dois homens atravessaram a estrada e se curvaram sobre a figura prostrada. Ela estava deitada de costas, as pernas esticadas e as saias levantadas quase acima da cintura. Charles Cross estendeu a mão e tocou seu rosto, que estava quente, e suas mãos, que estavam frias e moles. "Acredito que ela esteja morta", observou ele. Robert Poe, enquanto isso, colocou a mão no peito da mulher e pensou ter sentido um leve movimento. "Acho que ela está respirando", disse ele, "mas muito pouco se estiver." Poe sugeriu que sentassem a mulher, mas Cross se recusou a tocá-la novamente. Então, decidindo, talvez um pouco insensivelmente, que eles estavam atrasados para o trabalho e tinham feito o máximo que podiam, eles puxaram suas saias até os joelhos para cobrir sua decência e partiram para seus respectivos locais de trabalho, concordando em dizer o primeiro policial que encontraram de sua descoberta. Mas o que nenhum dos homens notou na escuridão total de Vauxhall foi que a garganta da mulher havia sido cortada de forma tão selvagem que, de acordo com algumas reportagens de jornais, sua cabeça quase foi separada do corpo. PC News chega na cena. Essa descoberta foi feita pelo policial John Neal, que virou na Vauxhall e passou pela Board School logo após Cross e Poe terem saído do local. Não havia uma viva alma no lugar. Mais tarde ele contou ao inquérito sobre a morte da mulher. "Eu estava por lá meia hora antes e não vi ninguém. Eu estava do lado direito quando notei uma figura deitada na rua. Estava escuro na hora. Examinei o corpo com a ajuda de minha lâmpada e notei sangue escorrendo de uma ferida na garganta. Ela estava deitada de costas, com as roupas desarrumadas. Senti seu braço, que estava bem quente das articulações para cima. Seus olhos estavam bem abertos. Seu gorro caído e deitado ao seu lado." Quando Neal se abaixou sobre o corpo, ele notou o policial John Time passando no final da rua e acendeu sua lanterna para atrair sua atenção. "Aqui está uma mulher com a garganta cortada", ele gritou para seu colega que se aproximava. "Corra imediatamente para o Dr. Llewellyn. PC Time vai para reforços." Enquanto Time corria para buscar o médico, PC Misen, que havia sido alertado por Cross e Poe, chegou ao local. Neal mandou trazer reforços e pediu que ele também trouxesse a ambulância da polícia. Dr. Llewellyn pronuncia a extinção da vida. O Dr. Llewellyn chegou por volta das 4 da manhã e realizou um exame superficial do corpo. Observando a gravidade das feridas na garganta, ele declarou a vida extinta. Em um exame mais detalhado, ele também observou que o corpo e as pernas da falecida ainda estavam quentes, embora suas mãos e pulsos estivessem bastante frios. Isso o levou a supor que ela não poderia estar morta por mais de meia hora. Na verdade, esta observação do médico sugere que o assassino ainda poderia estar no local quando Charles Cross veio passeando por Vauxhall a caminho do trabalho. Enquanto Llewellyn cuidava de seus negócios sombrios, as notícias do assassinato começavam a se espalhar pela vizinhança imediata.
Os matadores de cavalos da rua de Winthrop. Na Winthrop Street, adjacente, havia um pátio de matadouros de cavalos onde 3 açougueiros, Harry Tompkins, James Mumford e Charles Britten, haviam trabalhado durante a noite. Eles não tinham ouvido nada, e não sabiam nada do assassinato até serem informados pelo Pesetain quando ele passava por suas instalações a caminho de buscar o Dr. Llewellyn. Eles tinham ido ao redor para ver o corpo e permaneceram no local até que a mulher fosse removida para o necrotério. Os 3 homens mais tarde seriam suspeitos e foram interrogados separadamente pela polícia antes de serem eliminados como suspeitos. O que o guarda da noite viu. Eles se juntaram no local do assassinato por Patrick Mulchav, um vigia noturno, que estava trabalhando nas obras de esgoto nas proximidades. Embora tenha confessado que às vezes cochilava em serviço, ele foi enfático ao dizer que estava acordado entre 3 horas e 4 horas, e que não tinha visto ou ouvido nada suspeito. Mas, por volta de 20 minutos para as 5 horas, um estranho que passava lhe disse: "Vigia, meu velho, acho que alguém foi assassinado na rua", e ele imediatamente deu a volta para Bucks Hall. A polícia parece ter feito tentativas de rastrear o informante misterioso de Mulchav, mas suas investigações não tiveram sucesso. A segunda vítima de Jack o Estripador, Annie Chapman, de 1841 a 1888, levou uma existência um tanto nômade em Spitalfields. Ela tinha 47 anos na época que perdeu a vida. Era uma tuberculosa baixinha e de rosto pálido que, por cerca de 4 meses antes de sua morte, estava morando na pensão de Crossingham no número 35 da Dorset Street, onde ela pagava 8 pence por noite para uma cama de casal. Ela parece ter desfrutado de um relacionamento cordial com os outros inquilinos e o vice-guardião, Timothy Donovan, lembrou-se dela como sendo uma alma inofensiva cuja principal fraqueza era o gosto pela bebida. Como muitas das mulheres da região, Annie complementava a escassa renda que obtinha do trabalho de crochê e venda de flores artificiais com a prostituição. Ela tinha 2 clientes regulares, um conhecido como Harry, o Falcão, e o outro um homem chamado Ted Stanley, um suposto soldado aposentado que era conhecido por seus colegas inquilinos como o pensionista. Quem foi o pensionista? Como se viu mais tarde, Stanley não era um soldado aposentado nem um pensionista, mas na verdade era um operário de pedreiro que morava no número 1 de Osborne Place, Whitechapel. De acordo com Timothy Donovan, Stanley costumava passar de sábado a segunda com Annie no Crossinghams. Ele também alegou que Stanley havia dito a ele para afastar Annie caso ela chegasse à hospedaria com outros homens. Stanley, no entanto, negou veementemente e alegou ter visitado Annie apenas 1 ou 2 vezes. Um argumento na hospedagem. Qualquer que seja o relacionamento de Annie com o pensionista, ele parece ter sido a causa do único problema em que Timothy Donovan se lembrava de ela estar envolvida durante todo o tempo que passou no Crossinghams. Em algum momento no mês anterior à sua morte, diferentes testemunhas se lembraram de datas diferentes. Houve uma briga entre Annie e a colega inquilina Eliza Cooper. Os detalhes completos do argumento contado pelas diferentes testemunhas são confusos e contraditórios, com alguns até alegando que Harry, o Falcão, foi a causa. De acordo com Eliza Cooper em seu depoimento no inquérito, ela havia emprestado a Annie Chapman uma barra de sabão que Annie havia dado a Ted Stanley, que depois foi lavar com ela. Nos dias seguintes, Eliza pediu várias vezes a devolução do sabonete, apenas para ser dispensada por Annie, que em uma ocasião jogou com desprezo 1 centavo na mesa da cozinha da pousada e disse a ela: "Vai e pegue meio centavo de sabão". A animosidade ainda era evidente quando as 2 mulheres se encontraram alguns dias depois no pub Britannia, na esquina leste da Dorset Street. No entanto, nesta ocasião, Annie deu um tapa no rosto de Eliza gritando ao fazer isso: "Considere com sorte por eu não bater mais". Eliza retaliou dando um soco no olho de Annie e depois em seu peito. Annie parece ter saído pior da troca de golpes e os hematomas que ela sofreu ainda eram evidentes quando Dra. Phillips realizou seu post-mortem. Claro que deve ser lembrado que este é o relato dado por Eliza Cooper no inquérito de Annie Chapman e ela estava sem dúvida ansiosa para se retratar como a parte lesada. Annie Chapman machucada e com dor. Qualquer que seja a causa da discussão, os últimos dias de Annie Chapman foram passados com hematomas e dores, sua saúde rapidamente decaindo. Na segunda-feira, 3 de setembro, quando ela conheceu sua amiga Amelia Palmer na Dorset Street, o hematoma na têmpora direita era mais do que evidente. "Como você conseguiu isso?" Amelia Palmer perguntou. A resposta de Annie foi abrir o vestido e mostrar o hematoma no peito. Amelia esbarrou em Annie novamente no dia seguinte perto da igreja de Spitalfields e comentou como ela estava pálida. Annie lhe disse que não se sentia melhor e que poderia se internar na ala casual por alguns dias.
Quando Amélia perguntou se ela tinha comido alguma coisa naquele dia, Anne respondeu: não, eu não tomei uma xícara de chá hoje. Amélia deu-lhe 2 pence para comprar comida e avisou-a para não gastar com rum, uma das últimas vistas. 3 dias depois, por volta das 17 horas do dia 7 de setembro, Amélia novamente viu Anne na Dorset Street. Ela parecia ainda pior e queixou-se de se sentir muito doente para fazer qualquer coisa. Ela ainda estava no mesmo lugar quando Amélia passou por ela novamente 10 minutos depois, embora agora estivesse tentando desesperadamente recuperar o ânimo. Não adianta ceder, preciso me recompor e conseguir algum dinheiro ou não terei alojamento, foram as últimas palavras que Amélia Palmer ouviu falar de Anne Chapman.